Boa noite, alunos! Hoje é sexta-feira, começando uma aula live muito especial, em que eu vou trazer aqui o tema sobre vulnerabilidade. Não vou fazer isso sozinha, vou trazer com um convidado muito especial, o Cris, e por isso a gente vai explicar a diferença entre vulnerabilidade para homens e mulheres. Existe diferença. Eu postei hoje um Reels que foi uma brincadeira falando um pouco sobre isso. Então, oi Cami, você que está entrando, Amandinha. Enquanto o Instagram vai avisando, já manda o aviãozinho aqui, ó, para amigos que estão de bobeira nessa sexta-feira. Muita gente está em lockdown, porque eu tenho certeza que você vai se divertir com a gente. A live de hoje foi inspirada nos conceitos trazidos pela musa Brené Brown. Muita coisa aqui desse livro que eu já mostrei muito para vocês. Ela tem TEDs, tem até um documentário super legal no Netflix que eu indico. Procura lá Brené Brown, que você vai achar muito material legal. Ela tem um jeito de falar que é super cativante e ela trouxe anos de pesquisa sobre conexões humanas e foi daí que ela entendeu a importância da vulnerabilidade, que eu e o Cris vamos falar aqui para vocês hoje. Ela também tem como chama? Podcast no Spotify, super legal. Então, para quem entende inglês, vale a pena conferir. Ela traz convidados muito especiais. E oi pro Rafa, que tá entrando. O Cris também já chegou. E é isso, gente. Vão mandando o aviãozinho enquanto a gente vai esperando o Instagram notificar. Oi pra Mila, que está vindo. Porque hoje vai ser uma delícia. Tem muita curiosidade sobre essa diferença, né? De como homens e mulheres encaram tanto a sua vulnerabilidade quanto do que a gente tem vergonha, do que as mulheres têm vergonha, do que os homens têm. Tem algumas mudanças aí que são culturais, são estruturais. E quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente romper alguns padrões, ter coragem de abraçar tudo aquilo que a gente é, pra gente ir para relações de um jeito mais saudável, mais autêntico e verdadeiro. Então esse é o convite. E vou convidar, então, a live comigo. Oi pra Van, que também tá entrando. A gente fez uma live super especial essa semana. Oi, Paraísa. E oi pro Cris. Tudo bem, Cris? Deixa eu me Boa enquadrar noite, aqui. Paula. Tudo bem? Tudo, e com você? Por aqui tudo certo também. Feliz com esse novo encontro nosso. Acabei de rever o TED da Brené Brown. Assisti metade do TED do podcast que você acabou de comentar. Não é diretamente sobre o tema, mas acho que como é a linha de pesquisa dela, tudo que ela fala envolve um pouco, né? Depois eu Sim. quero terminar de assistir. Obrigado pela indicação. Quem quiser esse podcast, chama a Paula no privado, gente, porque é em inglês, né? Mas tem uma conversa. O Simon fala bem mais rápido que a Bené, né? Tudo que ela Super. fala eu consigo entender mais fácil, mas eu É. consegui pegar. E eu gostei demais, porque pelo jeito ele fala de um novo livro dele, né, Paula? E me Jogo pareceu. Infinito. Uhum, que chama. Ele já lançou? Ele já lançou, já tá à venda. Ele tem um Ah, Comece tá. pelo Porquê, que é super famoso, e tem esse Jogo Infinito, que é o mais novo livro dele, é bem legal também. Aham. Eu acho que ele deve ter mais uns dois ou três relevantes. Não sei E quantos além desses ele tem. Boa noite, Clarice. Boa noite, pai. E mas eu fiquei curioso para ler porque ele fala muito dessa perspectiva do controle, o quanto que o controle põe a gente nessa visão limitada, né, finita, e acho que tem tudo a ver com a vergonha, porque a vergonha parte um pouco dessa necessidade de controlar tudo, controlar a si mesmo, controlar os outros, e acaba se tornando um peso, né? exatamente. O convite que eu fiz hoje para o Cris foi para a gente refletir um pouco sobre essas mudanças que tem de comportamento entre homens e mulheres. E a gente não quer aqui estabelecer padrões, mas a gente quer discutir algumas coisas que estão super enraizadas no nosso comportamento por conta de coisas que são impostas na sociedade, por conta de criação. Tem um monte de coisas que dá para a gente discutir aí, e é muito curioso porque a Brené trouxe esses padrões em anos de estudo que ela teve, e mesmo sendo de outra cultura, de um outro país, a gente consegue observar esses padrões assim num gênero multicultural. Então, vale a Uhum. pena
vocês também que estão assistindo essa live repararem nesses padrões, verem o que vocês têm para conseguir romper cada vez mais a vergonha, que é um tema que eu já trouxe bastante aqui com o Cris, né? E conseguir abraçar uma vida tendo coragem de ser quem você é, que é uma premissa aí, que é a bandeira que a Brené Brown levanta e que de alguma forma, né, Cris, você faz muito isso, incentivando as pessoas a melhorarem a oratória. E aqui na escola também a gente incentiva as pessoas a abraçarem a identidade, a autocompaixão, para terem coragem de ser quem elas são e conseguirem se entregar mais nas suas relações. Então, conversa muito com a gente, né? Com nossos estudos todos. E, Cris, o que você entende por vulnerabilidade? Tá, legal. Fica a recomendação, gente. É recomendação obrigatória vocês assistirem a essa palestra no final de semana. Depois que a gente terminar o encontro, vamos nós dois, Paula, compartilhar o título para o pessoal buscar para encontrar essa partilha, que eu acho que vai ser um complemento da nossa troca aqui. Mas quanto à vulnerabilidade, né? Que foi interessante ela falar que acaba que essa segunda palestra dela, que aconteceu um ano depois da primeira, ela complementou algumas coisas, ela esclareceu alguns pontos e colocou que definitivamente vulnerabilidade não é fraqueza, mas tem relações, né? São coisas a serem trabalhadas, mas tem uma pergunta que me marcou muito, que ela falou assim: quantos de vocês acham que quem está aqui na frente está vulnerável? Aí a maioria levantou a mão. E depois ela falou: e quantos de vocês acham que, mais ou menos assim, que algum fraco subiria aqui neste palco? E aí eles... Foi mais ou menos diferente, mas é essa a ideia, né? E aí ela mostrou o quanto que força e vulnerabilidade podem estar juntos e que o que a gente está fazendo aqui agora na live é se abrir, né, Paula? É se vulnerabilizar. E quanto mais a gente estiver em paz com as coisas que a gente vem trabalhando, melhor, porque a vulnerabilidade ela tá ali. Se você negar, ela vai comendo desembolado e vai te tomar por inteira. Se você aceitar, abre uma perspectiva para você trabalhar aquele ponto, né? E no meu caso, eu percebo que às vezes a vulnerabilidade, a gente está mais claramente vulnerável quando o nosso senso de ridículo ele está envolvido. Por exemplo, se eu acho que gravar reels dançando é ridículo, então eu me sinto vulnerável quando eu faço isso. E A aí a vergonha gente pode vai... aparecer. Ela vai nesse meio do caminho aí e, em algum aspecto, a gente, a gente ter vergonha é um pouco de preconceito da nossa parte. Porque quando a gente tem vergonha, é como se a gente admitisse que o que a gente está fazendo não vale o nosso tempo, não vale o nosso esforço, ou de uma maneira muito dura. Eu não sou digno disso. Isso não é digno o suficiente para mim. Gravar stories dançando? Não. Eu sou acima disso. Então eu acho que tem esse mergulho da gente se despir e buscar por referências diferentes, buscar por experiências diferentes. Eu não sei se eu já compartilhei essa frase aqui, Paula, mas daqui 5 anos eu quero ter vergonha de tudo que eu tenho vergonha hoje. Eu quero sentir vergonha de ter tido vergonha das coisas que eu tenho vergonha hoje. E aí eu estou gravando reels, eu estou fazendo essas coisas porque eu acho muito preconceituoso da minha parte eu me posicionar sem experimentar. E eu acho que a vulnerabilidade ela se torna um problema quando a gente nega, quando a gente não se prontifica a questioná-la, a trabalhá-la. Como que é esse aspecto por aí? Olha, eu gosto muito da visão da Brené. Deixa eu só dar um oi aqui para o Fabrício, para a Isa, para a Evelyn, todo mundo que está aqui, o Felipe, a Jade. Eu gosto muito da visão que ela fez, que ela observou que a gente tem um padrão de escassez na sociedade. Então a gente sente falta toda hora de alguma coisa. Ah, eu queria ser melhor, eu queria ser mais magro, eu queria ser mais forte, eu queria ser mais inteligente, eu queria ter mais dinheiro. E ela começou a reparar que a gente é muito estimulado a sentir falta, a ter necessidade. E qual o problema disso? É que a gente fica toda hora infeliz. E aí a gente consegue uma coisa que a gente queria, a gente arranja outra.
Então a gente fica nesse círculo de correr em volta do próprio rabo e de arranjar coisas novas para Uhum. sentir falta. E a gente fica infeliz. E aí ela faz esse paralelo de que somos hoje a sociedade que mais consome medicamentos antidepressivos, anti-ansiedade. A gente vê o estado emocional das pessoas e dá para reparar o efeito dessa escassez e dessa cultura que colocaram na gente, que a gente, sem querer, tem embutido aí no nosso mindset e nem Uhum. percebe. E Sim. aí ela faz esse vínculo de que quando a gente se compara aos outros, a gente sente essa escassez de uma forma ainda maior. Poxa, eu vejo alguém que de repente conseguiu mais sucesso, ou que eu acho que fala melhor que eu, ou que é mais bonita, ou que já tá ali no nível que eu queria chegar, e aí eu sinto falta, eu queria estar ali. Aí eu fico nesse padrão de escassez. E além dessa comparação, eu fico desmotivado. Eu falo, pra que eu vou me impor? Pra que, como você falou, eu vou fazer um Reels com dancinha, vou tentar fazer alguma coisa. Uhum. Se vão tirar sarro, ai, por quê? Daqui a pouco o Instagram inventa outra coisa, aí vai mudar, então não vou nem tentar. Então ela fala também dessa questão da desmotivação. E o outro fator que eu diria que é o que mais chama atenção é a vergonha. E Uhum. a vergonha da gente não querer mostrar. E além disso que você falou, de eu achar que eu sou boa demais para fazer isso, eu também tenho o contrário. Eu não vou tentar. Porque rola uma insegurança por trás do eu não vou dar conta e as pessoas vão perceber. Tem um pouquinho da síndrome do impostor. Então Sim. é interessante a gente fazer esse mapeamento de quais são as questões que estão aí por trás dos nossos comportamentos, o que está impedindo agora a gente de ter mais coragem de viver e mais coragem de arriscar nos nossos sonhos, mais coragem de ser quem a gente é em todas as áreas da nossa vida, profissional e pessoal. E aí ela fala aqui, qual é o oposto da escassez? Isso é genial. O oposto da escassez não é o excesso. Ela fala que escassez e excesso são os lados da mesma moeda. Porque se eu quero Uhum. excesso, se eu quero abundância, e você pode pegar, Cris, perguntar para qualquer pessoa que ganhou aí a Mega Sena, perguntar se essa pessoa ficou extremamente feliz assim pelo resto da vida. Existe até um estudo, né, que mostra que tem um pico de felicidade e depois a pessoa volta para o mesmo estado emocional que ela estava quando ela não tinha ganhado. Então, a escassez, ela também não é a solução. E ela fala que o oposto, o excesso, desculpa. E ela fala que o oposto da escassez é a vulnerabilidade. É a gente assumir quem a gente é e assumir as coisas que aparecem com todas as imperfeições. E aí vem isso que você falou, da gente abraçar e deixar fluir. É um pouco soltar o Uhum. controle. Dá medo soltar o controle, né? Porque soltar o controle é a forma mais clara da gente entender que estamos vulneráveis, né? Uhum. E, nossa, você me bugou a cabeça aqui, me deu um tilt quando você trouxe essa outra faceta, né? De eu achar que eu sou ruim demais para isso. E eu acho que a linha é muito tênue entre eu não vou me sujeitar a isto e eu não Uhum. dou conta de me sujeitar a isto. Mas eu acho que é um delineamento legal para a gente identificar de onde está partindo a nossa vergonha, né? Porque Uhum. eu acho que sem questionar, talvez de uma maneira muito rápida, eu não consiga dizer se a questão de eu não fazer rios está ligado a eu me achar bom demais para fazer aquilo, ou eu me achar que aquilo é ridículo demais para Achar que mim. você é mais maduro, de repente, mais uma coisa. Visões Uhum. assim Uhum. descolocadas de quem tem, né? Mas que poderia ser, Uhum. nossa, eu sou maduro demais, eu sou inteligente demais, eu sou qualquer coisa demais, ou Uhum. eu não sou autêntico o suficiente, eu não sou descontraído o suficiente. É legal, porque eu acho que uma conversa com a gente mesmo, e aí até tentando usar papel, tentando escrever, pode indicar o caminho, porque a gente vai ter que fazer algumas perguntas para nós mesmos para chegar em algum lugar. E eu queria te perguntar, Paula, você fala muito sobre comunicação não violenta, né? Uhum. E eu digo que a qualidade dos nossos diálogos externos depende da qualidade dos nossos diálogos internos. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo na comunicação não violenta é que
a gente não se torna apenas menos violento com o outro, mas menos violento com nós mesmos. Uhum. E de que forma você acha que o uso, né, o estudo, a internalização da comunicação não violenta pode fazer a gente contestar esses paradigmas e vivenciar essas oportunidades de uma forma mais leve, de alguma forma? Ai, que bonita a tua pergunta. Eu vejo assim, tem essa questão da comunicação não violenta quando ela tá casada com a autocompaixão, como você disse, né? Desse diálogo interno mais amoroso para você oferecer para o outro também mais compreensão, mais empatia, que é uma premissa da comunicação não violenta. Então você também tem que ser empático com você mesmo. E é muito interessante que a CNV ela aborda a gente tirar os nossos filtros, crenças e julgamentos para entrar em contato com o outro. Uhum. Então, é uma quebra de paradigma o tempo todo. Sabe que a comunicação não violenta, ela promove esse mergulho no autoconhecimento, da gente ter coragem de questionar tudo aquilo que foi imposto, todas as nossas crenças, para a gente se conectar e conhecer o mundo do outro. E Uhum. esse exercício da gente se questionar faz a gente se perguntar muito sobre a nossa visão de mundo e faz a gente entender que todas as nossas bandeirinhas e rótulos que a gente tem, inclusive para nós mesmos, a Paula é uma pessoa controladora, a Paula é uma pessoa insegura, eu tenho um monte de rótulos, muitos deles violentos. Eu começo a quebrar, porque se eu vou me conectar com você e quebro esse rótulo e falo, eu não vou conversar com você partindo do pressuposto que Cris, ele é um cara excelente em oratória. Mas talvez ele se ache seguro demais, talvez ele não tenha nenhuma Uhum. insegurança, talvez ele não seja um cara que se conecte com emoções. Eu quebro os meus próprios julgamentos para ir ao seu encontro. E se eu Uhum. te dou a possibilidade de quebrar os julgamentos, por que eu não vou fazer isso comigo mesma? Então eu me Uhum. permito também questionar os meus processos internos, todos os meus rótulos, para ir de encontro aos outros. E quanto mais eu conseguir exercitar isso, mais verdadeira eu vou ser, mais autêntica eu vou ser, né? E a autenticidade está muito vinculada a essa coragem da gente ser quem a gente é. E aí eu vou entender que tá tudo bem eu começar a me abrir com pessoas de confiança. E aqui é um ponto bastante importante que eu gosto de falar, que vulnerabilidade não significa que você vai chegar abrindo sua vida para todo mundo, que você Uhum. a partir de amanhã vai fazer live contando seus podres, contando seus aspectos mais íntimos e doloridos. Não. Significa que você vai entender melhor quem você vai se permitir arriscar e com pessoas de confiança você vai conseguindo se abrir. Também é um exercício, né? Porque não é com todo mundo que a gente precisa se abrir, que a gente precisa expor todas as nossas faces. E, inclusive, para fechar um pouco esse vínculo que você fez com a CNV, sabe que teve um tempo atrás que uma amiga minha expôs uma conversa nossa em que eu compartilhei muitas inseguranças e ela expôs com uma pessoa muito querida coisas que eu não tinha dado autorização para ela. E foi Uhum. fora de contexto. E foi, assim, uma coisa que para mim me machucou. E aí você fala, nossa, mas como é que você pode falar com essa sua amiga o que você sentiu de uma forma não violenta? Porque às vezes a gente entende que ser vulnerável, ser não violenta, ser bonzinho, eu nunca vou conseguir fazer isso, sabe? Eu sou uma pessoa de atitude, isso não é para mim. Uhum. E eu discordo. Eu acho que você tem que ter muita coragem para praticar CNV e para praticar vulnerabilidade. E eu fui mais uma vez vulnerável com ela e falei, olha, quando eu te contei isso, eu estava num dia de tanta insegurança e eu achei que eu estava me abrindo com alguém que eu podia confiar. E eu confiei coisas muito íntimas para você. Você abriu para outras pessoas sem a minha autorização. E eu fiquei muito triste com isso. Porque se eu soubesse que teria sido assim, eu teria feito de um jeito diferente. Eu não gostei. Uhum. Então eu posicionei também a forma como eu me senti, a forma como eu me expressei, porque eu estava de acordo, eu estava coerente. Eu fui vulnerável mais uma vez, falando que eu queria. Eu poderia falar, tudo bem, vou superar isso, não vou mais falar com fulano e tá tudo bem. Não, eu quis abrir um espaço. Então eu acho que tem muita coisa pra gente conversando e rompendo
aos pouquinhos esses padrões e crenças que estão por trás disso que a gente está trazendo hoje. Porque tem muito homem, inclusive, que acha que vulnerabilidade não é para ele. Então, que você sente? Vamos já começando a trazer um pouco dessa questão de gênero. O que você sente, assim, entre seus amigos, quando você fala do assunto vulnerabilidade? Eles aceitam numa boa? É um negócio que eles entendem até o que é? Ou eles acham isso uma besteira? Acho muito legal falar sobre isso, Paula. Tem uma grande referência minha, que é o Murilo Gun, que foi uma das primeiras pessoas da minha bolha que falou o quanto nós homens precisamos alimentar, nutrir e conhecer o nosso feminino e o quanto as mulheres precisam alimentar, conhecer, acolher o seu masculino, né? Uhum. E é interessante porque essa questão da vulnerabilidade, ela é muito complexa e talvez no início da nossa caminhada a gente pise muito no terreno do vitimismo, do drama e que são ocasiões em que a gente externaliza o que a gente sente sem nenhum tipo de elaboração e julgando para fora, projetando no outro, sem nos posicionarmos de fato, sem esclarecer o que a gente precisa, o que a gente quer, que são todas demonstrações de vulnerabilidade, né? Eu preciso de acolhimento. Nossa, mas que frescura, para de viajar. E olha, quando a gente. Eu não ligo de conversar com palavrão. Pode falar todos os palavrões se quiser, mas quando você usa eles para se referir a mim ou a algo que eu fiz, eu me sinto mal. E eu gostaria que nessas situações você usasse outro tipo de palavra. Ah, Christian, para com isso, né? Que bobeira, acho que isso não tem nada a ver. E sabe o que talvez você ouça muito? Que bichice. Ou é coisa Exato. de mulher. É, Tem essa tendência, né? De achar que isso é coisa do gênero feminino e que homem não pode. Então tem muito homem que abole até o homossexualismo e que repudia, porque entende isso como fraqueza, não tem coragem de enxergar, né? uhum. E aí essa dicotomia, essa divisão é péssimo para esse cara, porque ele está deixando de elaborar muita coisa, de se conhecer em vários aspectos, por conta de ele não permitir isso nos outros e, consequentemente, nele também, né? E aí a CNV, ela me ajuda, primeiro, a entender que essa divisão do masculino e feminino, ela não faz muito sentido, mas que pela visão e construção social, existem sim algumas tendências de tratamento, né? É diferente o jeito que eu trato um menino de uma menina, e é interessante o quanto que a CNV nos ajuda a ir rompendo com esses paradigmas, né? Eu acho que um pai, uma mãe, um adulto que conversa com as crianças usando a CNV está plantando sementes que vão criar outro tipo de geração lá na frente, porque eles vão parar de perpetuar o que foi perpetuado para Vão romper nós. ciclos, é. Eu acho que a CNV ela é foda porque ela é um basta, não chega. Uhum. Porque fora da CNV a gente quer muito retribuir, né? Vingar. Não, mas eu fui tratado assim, por que eu vou passar isso adiante, sendo que Perfeito. isso é muito óbvio, porque a gente não dá o que a gente não tem, né? Então, se a gente tem vingança, tem violência, a gente perpetua nisso. E é muito interessante, gente, não deixem de assistir esse material que a gente vai disponibilizar depois, porque ela traz de uma maneira muito prática ao que os homens normalmente são sujeitados e a que formas a mulher normalmente é sujeitada. E aí ela traz que a mulher ela tem que ser perfeita o tempo todo e tem que sempre estar cheirosa e bem apresentada, e o homem não pode falhar nunca. E aí ela não faz uma hierarquia, ah, as mulheres sofrem mais, é pior para os homens. Ela só acolhe os dois lados e Uhum. mostra convites para os dois lados, né? E é interessante perceber o quanto que quando a gente acolhe o nosso ser como um todo, a gente percebe que os outros desafios também estão colocados. Talvez não pelos outros, mas de alguma forma por nós. E o lance, né, de que quando a gente põe luz, aquilo ali ganha forma. E aí fica muito mais fácil da gente trabalhar, da gente conversar sobre. E uma É. dica, gente, que a Paula falou aqui, que estudar e praticar vulnerabilidade não é abrir a sua casa para qualquer um a qualquer momento, porque ainda que bem intencionadas, tem pessoas que estão zero preparadas
para Exato. te acolher e te conduzir. Então, eu gosto muito de expor minhas vulnerabilidades, Paula, depois que eu já refleti o suficiente sobre elas, ou que eu já procurei pessoas capacitadas para me ajudar a elaborar. Dificilmente eu vou trazer numa live aberta, assim, uma coisa que está muito pulsante ou muito enraizada. Geralmente nos meus estudos, nas minhas reflexões, eu vou trazendo. Aí quando eu crio assim um senso de desapego, eu meio que faço assim, é como se não fosse comigo. Estou contando a história que é minha, mas eu não estou tão afetado, eu não me descontrolo enquanto eu estou falando. Eu Uhum. acho que é um bom parâmetro para a gente ter uma certa desconexão com a coisa que seja saudável para a gente e para quem está nos ouvindo ouvir de uma forma mais fácil de receber. O que você acha? Acho bem interessante isso. Para trazer assim publicamente, eu funciono da mesma forma. Eu primeiro preciso processar, falar, mas eu tenho a minha rede de contatos assim, sabe? Quem eu escolho a dedo, para quem eu confidencio as coisas que ainda estão confusas dentro de mim, porque eu sei que essas pessoas vão me ajudar. E, e esse processo é uma caminhada. E eu acho que a vulnerabilidade ela permite a gente curtir mais essa caminhada de evolução do que a gente ficar frustrado querendo o resultado final da pessoa que eu quero me tornar. E aí até esse livro aqui que eu indiquei hoje para vocês, está ao contrário aqui, que é A Coragem de Ser Imperfeito, a Brené Brown, ela traz essas diferenças que o Cris falou entre homens e mulheres. Então, vocês aí que estão assistindo a live percebam, mulherada, qual é o primeiro aspecto que a gente sente vergonha? Está relacionado à aparência. Por conta dos padrões da sociedade. É a primeira coisa. Se alguém agora me critica por alguma coisa, se me criticar pela aparência, provavelmente vai ativar um gatilho meu que vai me ferir, vai me fazer sentir mais vergonha do que o Chris se fizerem a mesma coisa com ele. Porque esse é um Uhum. padrão muito imposto, é diferente. Assim como para os homens o principal aspecto está relacionado, como ele falou, com a fraqueza. Então também, se alguém falar alguma coisa, nossa, como ele deu uma gaguejada, não parece, querendo dizer assim que ele fraquejou, provavelmente ele vai sentir mais vergonha nesse aspecto do que eu, porque é o primeiro ponto. E nas nossas relações a gente tenta esconder e disfarçar isso. Então é muito interessante a gente colocar a luz, porque enquanto as mulheres se sentem nessa pressão de serem perfeitas e de equilibrarem vários pratinhos assim, putz, eu tenho que ser perfeita em casa e no trabalho, e tenho que estar com um corpo legal, e tenho que estar com a unha feita, e tenho blá blá blá. O homem, ele fala, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta. Né? Eu não Uhum. posso demonstrar fraqueza, eu não posso demonstrar que eu não sei direito o que fazer nessa situação, eu não sei como lidar, eu preciso de ajuda. Homens têm muito mais dificuldade de pedir ajuda, por exemplo, que as mulheres. Então, esse é um aspecto, são faces diferentes de uma mesma emoção que a vergonha. E é interessante aí. Me falem também, escrevam aí. A Larissa entrando, fazia tempo que não entrava. Escrevam aí o que vocês sentem nesses aspectos do dia a dia, assim. Porque daqui a pouco a gente vai colocar, né, Cris, uma lista também que a Brené levantou do que se espera de homens e mulheres. E assim, é quase absurda. Mas infelizmente ainda é verdade. Acho que o Cris tá conectando aí. E, gente, oi, o Álvaro que tá entrando. Enquanto o Cris, acho que ele está conectando, não sei se sou ele ou se sou eu, me falem aí, vocês que estão. Vou falando então da lista que se espera das mulheres. Eu tô vendo coraçõezinhos, então eu acho que vocês estão me ouvindo. O Cris caiu. Das mulheres, o que se espera com ser feminina? Prestem atenção. E até para os homens que estão assistindo, vejam se vocês, de alguma certa forma, esperam isso das mulheres, né? Se espera que a mulher seja simpática, magra, modesta, caseira, romântica, sensual, mais discreta, boa mãe, que ela invista na aparência. Então, resumindo, se espera que a mulher seja modesta, doce e submissa. Você fala, nossa, Paula, nada a ver essa lista, século XXI, não se espera mais isso não. Infelizmente, é esse o padrão que a gente tem. Quantas vezes eu não gravei conteúdos e fiquei morrendo de vontade de apagar por achar
nossa, isso tá uma porcaria, eu não dei o meu melhor, o que que as pessoas vão pensar? Fiquei morrendo de vergonha. E é muito interessante, né, Cris, porque a Brené Brown, ela traz que depois que ela gravou esse TED que a gente vai indicar para vocês, ela escreve no livro que um monte de gente começou a criticar a aparência dela e falar: nossa, se eu fosse ela também com essa aparência, eu também abraçaria a imperfeição. Nossa, com 10 quilos a Nossa. mais, eu também falaria que eu tenho que ser vulnerável. Assim, uma maldade que ela teve, ficou meses querendo se trancar no quarto, porque ela não conseguiu lidar. Até que ela entendeu: eu só vou dar ouvidos para quem está aqui na arena da vida, para quem tem coragem também de ser vulnerável e de se expor e de mostrar suas imperfeições. Senão, eu não estou interessado na sua opinião. O que você acha sobre isso, Cris? Eu quero agradecer que você tocou o barco aí enquanto eu caí e voltei. Que bom, parabéns. E eu acho que criar clareza sobre isso, como eu disse, é meio que a gente sair da esteira que está movimentando e olhar ela movimentando e tentar entender se a gente quer voltar para lá, né? É uma questão muito complexa que não é o meu lugar de fala, porque eu não vivencio e não consigo ter dimensão desse caráter competitivo que vocês mulheres estão inseridas. Nesse aspecto de, eu não sei, para mim é muito tranquilo eu fazer uma live depois de acordar, com o cabelo todo suado, com o cabelo molhado, com pijama, sem pijama. E eu encorajo muitas pessoas a fazerem isto, só que recentemente eu tenho visto várias pessoas falarem sobre branding, sobre marca. Então é uma coisa assim que está meio bagunçada na minha cabeça. Eu ainda não tenho uma resposta firme para dar, sabe? Eu ainda não tenho. Eu tinha outro dia pensado no que traz essa ideia. Tem um termo. Eu acho que eu ainda não fiz um juízo de valor exato sobre essa questão, sabe, Paula? Mas quanto a isso, eu vejo que quando a gente está falando de câmera, é muito triste ver o processo de autoflagelação que as mulheres têm que participar para vir para a câmera. Uma coisa é você gostar do lápis de olho que você está usando, do batom que você está usando, do cordão, do brinco, e fazer isso num processo de empoderamento pessoal. Nossa, hoje tem live com o Cris, é um momento super legal, eu me sinto muito bem. Deixa eu pôr aqui o visual que eu mais gosto para eu me sentir plena. E aí você vem por uma construção pessoal. Mas existe o outro caminho, que é aquele que você fica uma festa de 6 horas inteira usando salto alto por conta das outras mulheres presentes. E eu vejo que tem muita mulher se machucando na maquiagem por causa disso, sabe? Ai, meu Deus, que saco. Não quero fazer live, porque, nossa, a odisseia que é para eu abrir a câmera não vale a pena. Eu fico 1 hora na live, mas fico 25 minutos me arrumando, então já não é 1 hora e 25, não tenho tempo para isso. E aí eu fico questionando até que ponto isso é saudável, isso é sustentável, isso é prazeroso. Só que eu sempre questiono com muito cuidado, porque eu não sei sobre o que eu estou falando. Se eu vier aqui hoje, de qualquer jeito, o peso é completamente diferente. Eu fazia risquinho na sobrancelha, põe barba, põe bigode, e não tem esse peso assim. Você não pode fazer isso. Vou parar de seguir, você deixou de ser uma referência para mim. E eu vejo que as mulheres ainda estão batendo cabeça nessa questão. Ué, Paula, mas seu cabelo estava pro outro lado na outra live, o que aconteceu? Você não está bem? A ponto disso que a Bené falou, né? De mulheres e homens que vinham destruindo ela com coisas que não tem nada a ver. E aí é interessante ver como é um mecanismo de fuga, né, Paula? É meio que quando eu estou discutindo com você, a gente está tentando resolver uma coisa muito séria, e aí a discussão está cabeluda, a gente está ali batendo cabeça, tem um comportamento meu muito zoado que você está me convidando para mudar, e aí você fala, mas você tem que falar de uma forma menos agressiva comigo. Eu pego, menos. Nossa, mas como é que você quer discutir comigo nesse nível se você fala menos? E aí, tipo assim, a gente estava caminhando para chegar a uma solução e eu já fico fugindo para o menos. Parece que essas pessoas estão fugindo para essas questões ao invés de ouvir com atenção aquele ouro que ela está despejando sobre a gente e olhar para as vulnerabilidades, olhar para as vergonhas. E é um processo de escassez muito grande, né, Paula? Será que existe escassez sem comparação, Paula? Até que ponto você acha que essas palavras são quase que sinônimos ou pré-requisitos mútuos entre a escassez e a comparação, a competitividade?
A gente entra numa questão filosófica aí, né? Eu, eu acho que assim, se a gente se compara com a gente mesmo, com quem a gente foi e com quem a gente é, esse tipo de comparação é saudável, né? Essa autocomparação do, eu consegui evoluir, ou nós tem um aspecto aqui que eu piorei, mas eu me Uhum, conheço. Por que que isso aconteceu? Eu valido a minha história, é uma comparação um pouco mais justa, porque eu sei o que eu passei até aqui. Ou, olha, quem eu quero ser daqui a um tempo, eu construo essa linha. Então, essa autocomparação, ela pode até trazer um pouco de escassez do tipo, eu tinha isso, agora eu não tenho mais, ou eu quero ter. Mas é um pouco mais saudável do que a comparação com os outros, que você deixa de contextualizar o que eles tiveram para chegar até ali, a história de vida, até características que fazem com que ele seja melhor em algumas coisas e piores em outra, né? Você deixa de considerar a beleza de ser quem você é porque você é um ser único. Então, eu acho que tem essa diferenciação que a gente pode fazer. Foi super legal você colocar isso. E foi muito interessante que em vários estudos que a Brené fez com homens, e eu quero saber o que você acha disso. Ela falou assim, os homens, eles são tão cobrados às vezes por serem sensíveis, e aí a gente começa a viver paradoxos, tá? Enquanto as mulheres são cobradas por serem perfeitas, e se fala assim, seja perfeita, mas não se esforce muito, seja natural fazendo isso. Os homens uhum, falam, seja sensível, mas não seja fraco demais. Então tem esses uhum. paradoxos de cobrança que ela fala, são coisas insustentáveis. Ninguém consegue levar esses conflitos internos. Seja isso, mas não seja demais. E o que é ser demais? Depende do olhar, depende dos julgamentos. E quando a gente está procurando imperfeições no outro ou na gente, é muito fácil. Quando a gente vai com esse olhar afiado para procurar o que falta, para procurar a escassez, a gente não se permite nem a gente ser vulnerável, porque a gente está trabalhando nesse modus operandi de achar problema ao invés de reconhecer soluções. Então, eu acho bem interessante a gente começar a ser muito sincero no nosso modo de pensar, para onde ele está mais atento, para onde está o nosso foco. E o que eu quero te perguntar, Cris, é se você já reparou assim, que a Brené traz, né? Vários homens que falam, sabe por que eu não sou vulnerável? Porque a minha mulher, a minha companheira, a minha mãe, minha irmã, até me pedem para eu abrir meus sentimentos, para eu falar mais de mim. Mas quando eu começo a falar, no momento que eu falo, tem uma hora que elas se fecham. Tem uma hora que elas não aguentam a minha fraqueza. E principalmente quando o homem é provedor do lar, quando ele é casado e tem filhos, muitos falam isso. Teve um homem que fingiu por 6 meses, que ele estava ainda empregado, quando ele tinha perdido o emprego, e que ele estava indo para o emprego. O pai dele sabia, os amigos, todos os homens próximos sabiam que ele estava desempregado, menos a mulher. E a Brené perguntou, por que você não contou para tua mulher? Como é que você escondeu por 6 meses dela? E falou, ela não queria saber. Ela não me perguntou. Ela queria que eu desse conta do recado e queria que eu pagasse as contas. E eu dei um Uhum. jeito de fazer isso. E ela não queria saber. E eu conheço muitos casais que têm essa dinâmica da mulher nem querer saber direito quais são os problemas, nem pergunta muito pro marido, pergunta até a página B, porque se assusta, porque acha que ele tem que realmente ser o provedor e ele tem que ser a fortaleza porque ela não dá conta. Você já sentiu isso em alguma relação ou você sente? Uhum. Já senti e atualmente não mais, mas eu acho que a nossa geração, Paula, ou pelo menos uma parte privilegiada dela, se acostumou a procurar respostas, a questionar. Uhum. Então, a gente tem mais facilidade um pouco de identificar alguns processos e Uhum. sabe mais ou menos a quem ou ao que recorrer quando alguma coisa aperta. E o que a gente precisa desenvolver muito é uma clareza de que as coisas são de longo prazo, né? São processos. Porque tem uma teoria muito forte na educação que fala da curvatura da vara. Se eu tenho uma vara que está muito torta para cá, para eu trazê-la para o equilíbrio, que é uma utopia, eu preciso primeiro entortá-la para cá, que é muito parecida com o pneu de uma bicicleta quando você vai calibrar. Se ele está com 22, você quer pôr 28,
Aí primeiro ele vai no 22, 24, 26, 29, 32, 31, 25, 28. Isso mostra que se eu tenho um comportamento muito durão, talvez para eu buscar e beirar o equilíbrio, que é uma utopia, eu deva ter que ser, como a gente fala às vezes, sei lá, manteiga derretida ou ser meloso demais por alguns momentos, porque eu estou buscando o equilíbrio. E aí eu piso nesse terreno, piso no outro. Então, se a gente não tiver uma visão de longo prazo, de processos, empatia, de pesquisa, de questionamento, de senso crítico, a gente não tem essa noção de dilatar a linha do tempo e identificar que são processos. E acho que por isso que é tão difícil, porque nem o cara, nem o contexto que ele está inserido, nem a mulher, nem o contexto que ela está inserida, admite essa oscilação, que para mim ela faz todo o sentido. Em tudo na vida eu acho que a gente é um pouco assim, a gente vai cometendo excessos hora de cá, hora de lá, e aí passam 5 anos, a gente assusta, nossa, eu estou nesse excesso de cá, deixa eu voltar. Aí você faz um outro movimento e fica a vida inteira buscando esse equilíbrio até que a gente erra menos, né? Eu acho que a amplitude diminui um pouquinho a partir do momento que você vai criando clareza, amadurecimento e tal, mas eu vejo que é difícil por causa disso, porque às vezes isso pode anular a caminhada. Você está no 26, pisa no 32, toma uma porrada, você se fecha e talvez você volte até para o 24, ou para um 26 mais travado, que vai ter mais dificuldade de caminhar. Você já tinha ouvido falar dessa teoria, Paula? Não, não. E faz total sentido. Quando você está experimentando coisas novas, muita gente tende a ir para os extremos, né? Quando reconhece padrões de comportamento que não gosta sobre si, vai para extremos e às vezes perde até um pouco a mão até encontrar esse equilíbrio. É bem interessante. E é um processo eterno de autoconhecimento, como você falou, né? E a jornada do autoconhecimento, ela não é essa linha linda que a gente queria que fosse, né? Tô aqui, vou sempre evoluir e tá aqui, eu vou chegar. E nossa, quando eu chegar aqui vou conseguir tudo, vai aparecer todo tipo de problema e eu vou dar conta. Não, é uma curva e às vezes você não tá bem, aí você fala, parece que eu regredi. Nunca é uma regressão, mas às vezes você passa por fases difíceis e você se frustra porque você não queria mais lidar com coisas. Então é bem interessante essa análise que você falou. E eu conversei um pouquinho aqui também da lista das mulheres e do que se esperam das mulheres, em resumo. Se esperam que as mulheres sejam essa mistura de modesta, doce e submissa, e apesar de muita coisa já ser desconstruída, quem a mulher sabe que isso se espera no ambiente de trabalho? Quantas vezes, quando eu trabalhava no ambiente corporativo e me impunha um pouco mais, os homens assustavam e falavam: nossa, a Paula é brava. Porque quando a mulher se impõe, ela é brava. Quando o homem se impõe, ele é firme. Tem essas diferenças muito claras. E quem trabalha em empresa sabe bem. Mas, enquanto isso, o homem, ele sente a pressão de ser o quê? O conquistador, né? O dominador, o arriscado. O homem não pode ter medo, ele tem que arriscar. Ele tem que ser racional, ele não pode exibir muito as emoções só na hora certa, só na hora de conquistar. Ele tem que mostrar que ele é autossuficiente, ele tem que mostrar um certo status, né? Quanto mais, em uma certa idade, então, se presume que, nossa, você já tem que estar com sua vida pronta, você vai ter que ser o provedor. E apesar de muita coisa, como você falou, tem sido desconstruída na nossa geração já, nas gerações mais novas nem se fala, mas a gente ainda vive essa pressão, né? Eu acredito que, de alguma certa forma, você sinta esse peso e seus amigos devem sentir. Talvez você, por estar em um outro ambiente de desconstrução, já não se cobre tanto por isso. Mas os seus amigos provavelmente ainda sentem muito essa pressão de ter que ser forte. E aí é curioso, porque sabe qual o padrão, Cris, que os homens assumem daí quando eles são confrontados para serem vulneráveis? Ou eles se fecham e se reprimem, ou eles se explodem e ficam irritados. Você observa algum desses padrões quando te forçam a ser vulnerável num momento que você não quer ser, ou você já conseguiu desconstruir isso? Eu acho que a gente tem algumas tendências de comportamento baseado no nosso desenvolvimento de vida, né? Sim, se eu olhar para trás, eu vejo que
a incidência de momentos que eu me retraí e eu não consegui me colocar, caminhando para a omissão, eles prevalecem em relação aos momentos que eu tenha estourado assim, que aconteceram também, mas eu particularmente eu tenho a tendência de me omitir, de deixar para lá e de não falar. E aí é muito legal, porque quando eu vi a comunicação não violenta, eu falei, não vai prestar, eu já não sou violento, se eu for estudar isso vai piorar mais ainda, aí que eu vou levar desaforo para minha casa, que eu vou engolir sapo, que não sei o quê. E não tem nada a ver, ela só te ensina de uma forma inteligente, ponderada e eficiente a você tratar dessas coisas. Então é como você falou no começo, que talvez as pessoas pensassem, a comunicação não violenta vai ensinar ela a ir lá para o alto da montanha e não precisar olhar na cara dessa amiga ou aceitar o que essa amiga dela fez calada. E não é. É você chegar e, como você falou, se posicionar e falar, olha, eu tenho essas necessidades, eu tenho esses objetivos. E você não disse nenhuma palavra dela, né? Não chamou ela de fofoqueira, de mentirosa, que são processos violentos que só distanciam você e ela da solução, né? E aí é legal, porque quando eu identifico que eu tendo a ser omisso, tendo a ser passivo, ao contrário de reativo, como muitas das vezes os homens são, eu já percebo talvez um convite de me colocar em situações que está tudo indicando para eu fugir. Eu falo, opa, eu tenho essa sombra, eu tenho essa tendência de comportamento passivo de fuga. Então deixa eu ficar mais presente aqui para eu avaliar se esse comportamento automático vai me trazer os resultados que eu quero ou se vai me voltar para aquela espiral que eu já estou batendo a cabeça nela a vida inteira. E aí eu vou pecar por excessos dos dois lados, conforme diz a curvatura da vara, mas é legal porque é como se criasse um espaço, sabe? Entre a ação e a reação, existe um espaço, um respiro. Eu nunca vou ter a resposta certa, né? Mas me parece um pouco mais ponderada e menos automática, aquele piloto automático que a gente fala, né? Pá, pum, A, B. Não, A, B, C, D, Z. Então, são várias opções que eu posso tomar em relação àquela reatividade. Mas é um desafio. Na prática, é muito diferente. Para a gente falar aqui numa live, é como eu brinco que é no Enem. No Enem, você vai fazer uma questão de física, fala assim, desprezando a gravidade e as condições do ar, calcule π da roda do círculo quadrado, de não sei o quê. Então, aqui a gente está desprezando todas as nossas vulnerabilidades, todos os imprevistos, às vezes, uma relação de hormônios que acontece no nosso dia. Desprezando tudo isso, eu consigo falar com muito mais clareza, muito mais leveza e tal. Na hora H, que existe todo esse convite para a gente agir diferente, mas tenho certeza que toda essa conversa que a gente está tendo aqui me coloca completamente diferente para ter uma reação diferente lá. Porque a gente está tratando de vulnerabilidade, está se abrindo aqui de uma forma responsável. E aí eu queria muito, Paula, que você diferenciasse para nós o vitimismo da vulnerabilidade e trazer suas impressões, assim, sem o peso de, ai meu Deus, que pergunta pesada, como é que eu vou lacrar em cima dessa pergunta, né? Mas suas impressões, assim, de autorresponsabilidade, autocuidado e vitimismo, porque muitos aqui podem sair dessa live pensando, beleza, quero buscar a vulnerabilidade. E aí vai ter a reguinha lá, a varinha, pisando no vitimismo. Como identificar e o que sair, segundo as suas impressões, Paula? Perfeito, é uma boa reflexão. Só trazer aqui a Ana falando que também se identifica com você e trouxe esse aspecto que você falou desse espaço entre o estímulo e a reação. É a flexibilidade, né? O conceito de agilidade emocional. E a Línia também falando que se identificou com a história que eu trouxe aí dessa pressão no trabalho. E aí, em relação ao vitimismo, gente, para a gente começar a fazer essa reflexão de uma forma, de novo, bastante sincera e autêntica e vulnerável com a gente, eu entendo, Cris, que a linha, apesar de parecer tênue, o grande diferencial é a responsabilidade. No vitimismo, você coloca a responsabilidade das coisas que você sente, das suas imperfeições nos outros, nas condições externas, etc. Então, o vitimismo,
eu sou vítima do mundo, eu sou vítima do que fizeram comigo, do que me ensinaram. E de uma certa forma, a gente poderia ficar aqui o quê? Criticando os padrões da sociedade e todas as crenças que colocaram em homens e mulheres. E, gente, é isso, olha que coisa. A gente está querendo trazer todos esses conceitos, né, e essa consciência para que cada um que esteja assistindo essa live assuma a sua responsabilidade. Eu acho que é aqui que está a chavinha. Vulnerabilidade é você entender as suas imperfeições e saber o que está no seu poder melhorar e evoluir e o que não tá. O que às vezes você fala, poxa, são as condições que eu tenho hoje, eu não consigo evoluir tudo que eu queria, eu não consigo trabalhar isso por causa dessa situação. O que eu posso fazer? Então, é você conseguir tomar essa consciência do que está ou não sob sua responsabilidade, um questionamento que às vezes é muito doloroso, é um processo de autoconhecimento que no começo dói, principalmente para quem está acostumado no padrão de vítima. E eu falo porque eu, no começo, antes de entrar com todos esses conceitos de comunicação não violenta e inteligência emocional, meu primeiro impulso era me fazer de vítima. Até nas minhas conversas era você me fez isso. E aí fulano era procurar culpados para não assumir que o que eu poderia fazer. E quando eu comecei a estudar os conceitos que falam, não, queridinha, olha para dentro e começa a entender, eu comecei a entender que isso também me dá poder. Me dá poder de falar. No primeiro momento assusta, você fala, ai, mas se os outros não são culpados, eu sou, então eu vou ficar sentindo culpa. E ai, eu já sou tão cruel comigo mesma. Não, você vai assumir responsabilidade, não é culpa. É também esse processo de autocompaixão, de você se entender e falar, poxa, sou resultado de tudo isso, agora eu criei consciência. Consciência é liberdade. O que eu posso fazer para superar a vergonha? E aí, para a gente também caminhar, né, Cris, pro final aí dessa nossa live, só ler o que o pessoal tá falando, né? A Prof. Clay, acho que é isso. É cômodo ser vítima. A Ana Cecília falou que dói mesmo. A Maria Clara falou que hoje ela viu quanto a vitimização retira a força da ação. Eu até postei essa semana 5 verdades duras de engolir, difíceis de engolir. E foi um dos posts que o pessoal mais comentou, assim. Não é uma linguagem que eu tô acostumada a fazer, mas eu fiz muito voltando para isso. Responsabilize. Ninguém te deve nada. Você que é responsável pela sua felicidade. E são verdades que são incômodas, mas elas trazem essa reflexão e trazem essa liberdade. Eu acho que para a gente conseguir superar a vergonha e ter coragem, né, Cris, de ser vulnerável, eu vejo muito esse processo de fazer a reflexão. Hoje, cada um que está assistindo, reflita o que você tem vergonha de falar para os outros. Quais situações que acontecem na sua vida que você não quer se expor. E não por uma questão de, eu não vou me expor porque isso é muito íntimo, o pessoal não tem nada a ver, mas por uma questão de você ter medo do julgamento alheio. E isso, de repente, está te pedindo de você criar conexões mais reais e de viver os sonhos. Eu acho que esse processo é bonito porque permite que a gente vá fluindo mais com a vida. E para mim, Cris, é por isso que eu amo o que eu faço, porque eu aprendo todos os dias. Sim. Porque eu falo que eu sou uma controladora em tratamento. Eu tento controlar tudo. E eu acho que essa questão que é cobrada da mulher de ser perfeita é o que faz a gente ser mais controladora que o homem. Né? De novo, não é generalizando, mas é um padrão. Dá para perceber que mulheres querem mais, lembram mais os detalhes. Você fez isso, você falou, lembrou de ligar para fulano, aniversário, foi ao seu médico. Mulheres têm, porque é cobrado. Então, eu acho que é uma reflexão que vale a pena a gente fazer. Eu estava tendo uma conversa sobre isso esses dias, o quanto que a mulher ela é treinada para se preocupar com essas coisas. Por exemplo, aquela comidinha que fica lá no fundo do ralo. Eu olho para aquilo e se não estiver transbordando, é como se o meu raio-x não detectasse aquilo, tipo, ao nível assim, eu tenho que pegar isso. Só que às vezes uma mulher vê algum grão de arroz ali e já pesa a cabeça dela. E não porque é algo dela, ela foi ensinada a se preocupar, olhar para o chão, olhar para a parede, olhar para o teto, olhar para as roupas, olhar para a mesa posta, olhar para vasilha. E são coisas assim que elas têm o convite de contrariar essa resposta automática
E nós temos o convite de contrariar também, porque são os dois excessos, né? E para ter esse diálogo de compaixão e compreensão, de entender que nós viemos de mundos diferentes. E aí, às vezes, a comunicação vem nos mostrar, né, que os rótulos não vão ajudar em nada, e para a gente entender e deixar claro os acordos, né? Olha, e explicar. Eu me sinto mal quando eu vejo a vasilha bagunçada, é como se os meus neurônios dessem um nó e tudo que eu olhasse a partir dali estivesse bagunçado. Essa comida aí, mas nem está com cheiro ruim nem nada. Não está. Só que, uma vez eu vi no Fantástico, que aí tem mais bactéria que o chão do banheiro da rodoviária. E aí eu fico pensando, e aí são esses esclarecimentos que vai dando clareza, né? Mas eu gostei muito da construção que você fez perante a pergunta que eu te fiz, Paula. E é muito legal, gente, fazer live em que o objetivo é não deixar a peteca cair. Talvez em outro contexto essa pergunta viesse de uma maneira pesada, como um teste para você, tipo aquele pombo sem asa, uma rasteira. Vou te colocar numa sinuca de bico. Não é a intenção, sabe? Eu tento trazer da maneira mais clara possível para você e me colocar que, olha, suas impressões não tem certo ou errado, qualquer coisa, eu tô aqui. Da mesma forma você traz as perguntas assim, que é legal porque quando a gente está jogando vôlei, se a bola vem muito torta e a gente não quer que o jogo acabe, a gente se desdobra para entregar ela em boas condições para a pessoa, para daí ela te devolver ela melhor. E às vezes, lá fora, né, nesse diálogo escasso e competitivo, a bola saiu um pouquinho de onde podia pegar. Opa, ponto meu, você perdeu. Ou então a bola vem boa, eu já cepo ela na sua cara. Então é muito bom a gente ter esses diálogos acolhedores. Obrigado, Paula. Como a gente disse na última, caso vocês tenham alguma sugestão de tema, alguma sugestão de palestra para a gente assistir e trocar, como a gente fez agora, envie para nós. Um bom final de semana para você, Paula. E foi um prazer voltar aqui de novo. A próxima a gente faz lá no meu perfil, viu? Que acho que é a terceira vez que eu venho na sua casa. Ainda não te recebi lá. A gente faz dessa forma. Legal. Eu super te agradeço por um convite nessa sexta-feira, feriado. Quero agradecer por todo mundo também que ficou conectado aqui com a gente, dizer que a live vai ficar salva, então, no perfil da Escola Mídia Amor. Encaminhe. Para quem começou a assistir aqui pelo perfil da escola, depois siga o Cris, é Diálogo com Cris, desculpa. Eu vou marcar, a gente vai postar ali, vai ficar salva na live, então siga, escreve aí já. E, gente, não tenham medo de ser vulneráveis. Eu quero só encerrar essa live com um exemplo que eu acho que pode mostrar o poder da vulnerabilidade. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e ele falou assim, eu elogiei uma mulher e falei, nossa, olha quanta coisa ela conquistou. E eu fiz esse elogio para minha namorada. Minha namorada falou, nossa, tá elogiando ela? Que história é essa? Ele falou, não, eu quis dizer as coisas que ela conquistou. E eles começaram uma discussão. E ele falou, poxa, eu não estava elogiando a aparência, estava elogiando as conquistas. Eu elogiaria também se fosse um homem. E ela ficou com ciúmes. O que isso quer dizer? Acho que ela é muito insegura. E eu falei, pois é, né? Você já parou para pensar que o que você elogiou que ela conseguiu conquistar muita coisa nesses últimos anos, em pouco tempo. E você tem falado que ela tem ficado frustrada de estar sem emprego e não sabe o que fazer. Por anos já. Você percebeu a comparação que está aí? É claro que se ela tivesse sido vulnerável com você e falado isso, falado, nossa, quando você fala dela desse jeito, eu fico um pouco frustrada, porque eu queria também ter conquistado e não conquistei. Se ela tivesse sido vulnerável, ele teria aberto, porque na hora que eu falei, ele, nossa, eu não me liguei, olha o fora que eu dei. Ele falou, obrigada por ter me falado. É verdade. E aí ele ficou mais vulnerável de ser sensível à necessidade dela. Então, se ela tivesse sido mais sensível também, eles poderiam ter se conectado mais. Conectem-se, gente. Sempre vale a pena a gente ser vulnerável. E a gente tem que fazer esse processo da gente se entender o que a gente sente. Porque senão a gente vai comunicar para o outro de uma forma embolada e não vai nem saber. Então, é um processo contínuo. Então, continuem conectados aqui na escola com o Cris, que a gente vai passando ferramentas para vocês viverem uma vida mais verdadeira e mais autêntica. Super obrigada, Cris. Um beijo. Um abraço, Paula. Um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigado.